Oi pessoal, vamos discutir agora a legislação educacional na educação de surdos. Vou apresentar para vocês a legislação específica, como a Libras está nos componentes curriculares e como a lei contribui para uma abordagem de educação bilíngue e na construção da identidade e da cultura surda. Primeiramente, a Libras só está em pleno uso por força de lei, porque a sociedade ela tem muita dificuldade de bom grado oferecer às pessoas, aos grupos de minoria, o direito básico, linguístico, cultural. Infelizmente, reina na sociedade uma ideia de que a minoria ela deve se curvar à maioria. E ao criar essa ideologia, essa ideia, as minorias acabam sendo violentadas, não tendo seus direitos básicos assegurados. Garantir uma estrutura inclusiva não é barato. Você tem que ter um intérprete de Libras, você tem que capacitar as pessoas com a língua de sinais, tem que explicar para elas as características do sujeito em questão, né? Mas é importante para o desenvolvimento humano. A legislação brasileira ela vai abraçar a língua de sinais a partir de movimentos surdos que buscaram a formalização, a aceitação dessa comunidade. Então nós vamos ter movimentos desde uma declaração chamada Declaração de Salamanca, que eu vou deixar aqui o link dessa declaração, que era um texto muito rico, muito importante. Nós vamos ter como primeiro movimento real de formalização da Libras aqui no Brasil em 2002, pela Lei 10.436, que vai dispor sobre a Libras e dar outras providências. E mais tarde nós vamos ter o Decreto 5626, de 22 de dezembro de 2005, que vai estender mais algumas lacunas que ficaram abertas pela essa Lei 10.436 e discutir mais sobre o plano educacional e a acessibilidade linguística do sujeito surdo. Essa lei e esse decreto não tiveram um peso muito grande na nossa LDB, né? A LDB de 96. Por exemplo, a gente vê a alusão direta à língua inglesa, à língua espanhola, às línguas indígenas, porém você não tem uma alusão direta a Libras. Mas sabe-se que dentro do planejamento da estrutura curricular, a língua das minorias ela deve ser aceita e sempre uma abordagem bilíngue, quer dizer, a língua da maioria e a língua daquela minoria, a abordagem bilíngue deve ser sempre a mais frisada. Então, a gente vai ter a Lei 10.436, o Decreto 5626, algumas outras leis sobre acessibilidade sendo geradas nesse período e a partir de 2002. Nós vamos ter a Lei 12.319, de setembro de 2010, que regulamenta a profissão do tradutor e intérprete de Libras, uma profissão muito importante para a inclusão do sujeito surdo. Recentemente, nós vamos ter a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Gente, essa lei é a mais, vamos dizer assim, a mais complexa e que abarca mais elementos da inclusão no todo. A Lei 13.146 é uma leitura de obrigatoriedade para o estudante de licenciatura. Essa lei vai estar em todos os seus concursos públicos de educador. Se você também for para a área da segurança pública e da saúde, você vai ter de conhecer essa lei, porque ela é muito ampla. Então, exercício para a sua vida, não é para essa disciplina. Leia de trás para frente essa Lei 13.146, debruce sobre ela, porque além de dela ser uma lei que vai dar garantia à pessoa com deficiência, é a que melhor consegue explicar, né, alguns elementos mínimos, até que a gente deve dominar no nosso dia a dia como professor para a prática da inclusão social. Vocês agora estão tendo uma disciplina de Libras. E aí, por que vocês estão tendo a disciplina de Libras no ensino superior? É porque a coordenação do curso acha importante? É porque houve um consenso dos colegiados de geografia que tem de ter a disciplina de Libras? Por quê? Qual você acha que é o motivo?
Na verdade, pessoal, o motivo é muito prático. É porque é obrigatório ter Libras no ensino superior. Ponto. Por força de lei. Inclusive, os currículos só se atualizaram depois da obrigatoriedade das línguas de sinais. Isso é um elemento muito claro, se você for analisar, que só depois, por exemplo, do decreto 5626, que realmente foi ter o professor de Libras nos cursos. Essas legislações que eu estou apresentando para vocês, de leitura facultativa, a 10.436 a 5626, mesmo porque a gente vai discutir durante a disciplina, mas por vocês serem educadores, vocês têm que ler essa 13.146, que é o estatuto, vamos dizer assim, da pessoa com deficiência. Essa leitura é obrigatória porque vai estar na sua prova de concurso público quando você quiser uma vaga de docente efetivo na rede municipal, estadual ou federal. Tá bom? Principalmente, vamos voltar agora para o decreto 5626. Principalmente por conta da necessidade de se adotar a língua de sinais e se privilegiar um recorte bilíngue que sempre dará atenção à língua de minorias, surgiu uma pedagogia surda por mediação intercultural, ou uma pedagogia surda que valorizasse a visualidade e a língua de sinais. Esses dois elementos são importantes na educação de surdo. Então, você olhou para um aluno surdo, olhou para o seu material de trabalho, para o seu plano de trabalho, duas coisas que você tem que ver. Tem língua de sinais aqui nessa minha proposta de trabalho, tem visualidade aqui na minha metodologia de trabalho. Se você tiver esses dois elementos, você se aproxima muito e inconscientemente da pedagogia surda. Se não tem, você já está errado. Vamos pensar assim. Pense em língua de sinais e visualidade.